Estamos no dia 3 de julho de 2015. Nós vamos falar sobre operações de position e vamos estar conversando então naquele tipo de operação que é o meu modelo operacional preferido, em que a gente aborda especificamente aquelas operações mais longas utilizando o gráfico semanal. Inicialmente, quero verificar com vocês como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então nós possamos estar prosseguindo com as nossas conversas. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo, pessoal? Vamos ver como é que está. Espero que estejam bem. Acho que está estourando um pouquinho o meu áudio. Vou baixar aqui um pouquinho. Deve ter melhorado um pouco. Lembrando a vocês, então, que tudo que nós estaremos conversando faz parte do conteúdo da área de análise da XP, dentro do método Stockman, método Busy, método Leandro e método Vlad. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Inicialmente, pessoal, nós temos que observar como é que está o nosso Ibovespa. No gráfico semanal, já temos um retorno, então, Fagundes dizendo que está 100% o áudio, Ferraz também, áudio ok. O Gatista Solitário dando uma boa noite para o pessoal. Olá, Alexandre, tudo bem? O vídeo tem que dar uma acertada, acho que agora acertou o vídeo, vamos ver. Bom, então vamos lá. Vamos começar por partes, como diria nosso amigo Jack Stripador. Então nós temos aqui o Ibovespa trabalhando dentro de uma região, dentro de um canal de alta de prazo mais longo, nós podemos dizer isso, se a gente pegar esses dois fundos aqui e unirmos com esses dois topos aqui, a gente tem esse longo canal de alta aqui acontecendo, nós estamos exatamente na metade do canal, ok, mas dentro desse canal mais longo também, pessoal, nós podemos observar aqui um canal mais curto, que é este. Nós estamos exatamente em cima da linha, teoricamente, de tendência de alta deste canal. Linhas de tendência de alta, eu não gosto muito desse nome, eu prefiro chamar de linha de suporte inclinada. Porque a gente consegue olhar um fundo anterior, por exemplo, aqui, e entender que aqui vai ser fundo, vai ser um suporte também. O que é uma linha de tendência de alta? Nada mais é do que uma linha de suporte, só que ela é inclinada para cima. E é o que a gente está observando aqui. Nós estamos, então, exatamente em cima dessa região de suporte observada pela linha inclinada e também pelos fundos prévios aqui, fundos de junho de 2012, junho de 2011. E nós estamos, lembrando vocês, em julho de 2015. Então nós estamos em cima de uma zona de suporte observada por fundos prévios, em cima de uma linha de suporte inclinada, como já comentado com vocês agora há pouco. Se nós fizermos rapidamente um estudo de Fibonacci aqui, nós vamos ver que nós estamos também em cima da retração de 50% de Fibonacci do Ibovespa. Novamente, então, ratificando a ideia de que nós estamos em cima de uma zona importante de suporte, uma zona que, teoricamente, os compradores estariam defendendo o mercado. Tá? Então, essa é uma região de defesa da compra, basicamente falando. Essa faixa de valor que fica entre 52.300 pontos e 52.500 pontos. Então aqui, zona de compradores. Não vimos hoje os compradores se apresentando, basicamente porque já foi comentado pelo Biz agora há pouco, o mercado lá fora está em feriado e venhamos efetivamente falando, as únicas pessoas que têm trabalhado no mercado de forma mais agressiva aqui no Brasil são os investidores estrangeiros, já que a pessoa física sumiu do mercado brasileiro. Então nós estamos nesta região. A dúvida que existe, a dúvida que persiste aqui para nós é, vamos perder esse suporte? Se nós perdermos esse suporte, instantaneamente isso levaria o nosso Ibovespa até essa região aqui, que é a próxima região de suporte, estabelecida numa faixa muito lá embaixo, numa faixa próxima de 47.900 pontos. Tá? Isso estaria configurado semana que vem, se nós perdêssemos então a mínima dessa semana. Isso abriria, inclusive, um downbar, um Dunningham de baixa, aquele padrão que eu apresentei para vocês há algum tempo, em que estaria iniciando uma perna de baixa dentro do gráfico semanal, a média móvel de 20 inflexionou para baixo, isso também não é positivo para o mercado como um todo, e poderíamos até considerar que as últimas 4 semanas tivessem sido um padrão de candle chamado, ai meu Deus do céu, Three Rising Stars. Three Rising Stars. É um padrão de continuação de queda, em que tu tem uma barra grande, depois tu tem de 2 a 3, eventualmente até mesmo 5 estrelas, que têm seus corpos totalmente dentro do corpo do candle prévio,
e aí reacelera a queda. Quando perde essa mínima, estabelece um movimento de queda. Esse é um padrão de continuação da queda. Se acontecer então a perda da mínima dessa semana, o alvo específico estaria realmente na região de 47.195 pontos e poderíamos inclusive considerar isso talvez até um pequeno mastro e bandeira para baixo no Ibovespa. Ok? Muito bem. Então, novamente, a gente tem que essa característica e a gente tem que perceber, e é importante mencionar, que isso tudo que nós comentamos fica imediatamente cancelado se nós conseguirmos, na semana que vem, respeitarmos o suporte, voltarmos a subir e rompermos 54.386. Para os comprados, esse seria o melhor de todos os sonhos, porque o mercado provavelmente estaria iniciando uma perna de alta com o objetivo de, no mínimo, ir testar o topo do canal de alta que ele vem operando. Aí nós teríamos realmente uma belíssima movimentação a ser trabalhada. Bom, novamente então, a expectativa é rompendo 54.390, vamos perpetuar a alta por menos mais umas 3, 4, talvez até 5 semanas, indo buscar o topo lá em 59 mil pontos. Se nós perdermos a mínima 52.300, o cenário fica bearish total, estabelecendo um pivô de baixa, estabelecendo um padrão de Met and Hold para queda, estabelecendo então um mastro e bandeira de queda. Ok? Com isso, então, fica bem clara a situação do Ibovespa. É uma situação periclitante. Eu diria que ele está se segurando na beira do precipício por uma unha e meia dentro do atual cenário. Já o dólar futuro, vamos colocar aqui. Dólar futuro, por sua vez, opera nesta longa tendência de alta, a gente pode observar. Existe uma pressão compradora muito intensa. A gente nota uma média móvel de 20 subindo sólida, estável. Eu diria que muitíssimo forte. Existia um canal de alta que era este aqui. Esse canal ele foi rompido para cima e dentro do que o Charles Down mencionava na teoria de Down dele, quando um canal é rompido para cima, a tendência é que haja a duplicação desse canal. Com isso, o alvo, então, do dólar ficaria sendo o canal duplicado para cima. E o que nós estamos fazendo nesse atual cenário é um pullback do canal rompido para cima. Efetivamente falando, se nós somos ser bem puristas, nós teremos que considerar que o dólar opera dentro de um triângulo simétrico. Tá? Topos mais baixos, fundos mais altos. Então isso é um triângulo simétrico. No gráfico diário fica melhor visualizado. A gente consegue olhar isso melhor no gráfico diário até do que no gráfico semanal. Olha ali. Olha o triângulo simétrico bem bonito. Bom, considerando que isso é um triângulo simétrico, a gente sabe muito bem que os triângulos simétricos são padrões de continuação do movimento prévio em mais de 60% das vezes. Se o movimento prévio foi um movimento de alta, nós também sabemos que outra coisa que os triângulos simétricos fazem é marcar metade do movimento. Então, se esse triângulo simétrico aqui está marcando metade do movimento, o primeiro movimento inteiro é essa amplitude para cima, nós estamos falando de um movimento de quase 730 pontos para cima, o que levaria o alvo do dólar para o final do ano, prestem atenção, em 3.721. Uou, forte! Isso aconteceria em que momento especificamente? Quando nós rompêssemos esta linha de tendência de baixa, ou para aqueles traders mais agressivos, na ruptura da máxima dessa semana, já permitiria esse Dunning de alta que se formou nessa semana ser assumido, o stop da operação ficando imediatamente abaixo desta mínima em 3.069 e o alvo 3.721 para o final do ano. É um alvo bem longo, bem amplo e bem poderoso. Ok? Então essa seria a perspectiva para o dólar futuro. Vamos falar de milho. O milho vem numa potente movimentação altista, a gente observa isso. Tá? A gente havia comentado que o milho havia encaixado numa zona de suporte, o milho permanente, muito importante. E essa zona de suporte foi respeitada, formou um fundo duplo, e agora o milho, então, simplesmente está indo buscar a zona de resistência que se encontra apenas em 31,13. É bem verdade, que nós temos aqui o fundo anterior servindo como uma resistência eventual para o milho
em 28,50, mas com a movimentação atual realizada, com essa virada da média móvel de 20 para cima, com o setup da média móvel de 20 modificada sendo acionado, a minha perspectiva realmente é que a gente consiga continuar a movimentação de alta dentro do mercado para buscar, então, os 31,15, 31,18 para o milho futuro. Ok? Muito bem. Dito isso, rapidamente, nós podemos, então, já... Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Nós podemos aqui já... Agora vocês estão me enxergando. Acho que antes não estava nem me enxergando. Né? Beleza. Ok. Então, dito isso, especificamente, acredito que a gente já possa entrar dentro dos outros papéis que vocês estão querendo dar uma olhada. A gente tem aqui uma pergunta do parente Alexandre. Boa noite, Stormer. Levanta um pouco a sua câmera e comente a qual 3 igual ao 4. Agora eu já levantei. Obrigado, Alexandre. Vamos olhar qual 3. Qualicorp. Tá. O papel, vamos afastar bem o gráfico. Vocês sabem que uma das minhas características quando eu olho qualquer gráfico é tentar afastar o máximo possível para que eu consiga ter uma tendência primária. Notem que a gente bateu nesta linha de primária de alta. Esse é um canal de alta primário que ela vem trabalhando. Fundo, fundo, fundo. Estamos fazendo um pivô. Tá? Esse pivô de alta, tá? Ou Mark Crisp, se vocês quiserem chamar dessa maneira, ele estaria sendo acionado na ruptura de 22,20. Se nós rompermos 22,20, teremos formado um pivô bastante similar a este. E a perspectiva, então, seria então de uma movimentação com esse foco aqui, respeitando, então, o canal de alta e trabalhando, buscando a linha de retorno desse canal. Então, tecnicamente falando, eu poderia ter dois pontos específicos aqui pelo método Stormer de entrada. Poderia utilizar Mark Crisp, então ruptura de 22,20. Neste caso, o stop ficaria abaixo dessa mínima, de R$19. Ou eu poderia não esperar o rompimento do Mark Crisp, mas já entender esse Dunningham de alta aqui sendo formado como um sinal de que estamos iniciando uma perna de alta e ele então poderia já estar me produzindo uma entrada mais agressiva na ruptura de 21,70. Neste caso, o stop também ficaria abaixo de 19,06, R$19, e o alvo também seria, no mínimo, 25,31, que é esse topo aqui, mas de preferência o alvo de position realmente seria a linha de retorno, talvez o topo histórico do papel em 28,03. Ok? Isso para qual 3. Agora vamos olhar metalúrgica Gerdau. Metalúrgica Gerdau igual ao 4, tá? O papel vem dentro dessa longa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Pessoal, assim, ó, esse é um setor que aqui no Brasil não está dando certo, não vale a pena apostar as fichas no setor de siderurgia. Tá? Vamos falar de siderurgia nacional, vamos falar de Minas, vamos falar de Gerdau, vamos falar de metalúrgica Gerdau. O setor está com dificuldades, tá? A indústria está desaquecendo, a gente vai ter uma redução de 4% na indústria esse ano, o PIB está caindo, o minério de ferro está desabando, ou seja, não existem notícias boas para esse setor no momento atual. E observando isso dessa maneira, e observando os topos e fundos descendentes, e observando a forte pressão de venda que existe dentro desse ativo no momento, eu não vejo no cenário atual um ponto seguro de entrada. Ah, Alexandre, observa, nós estamos muito sobrevendidos, observa o quanto que o papel já caiu, olha como ele está afastado da média móvel de 20, esse candle enorme aqui não poderia ser uma barra de exaustão de queda? Entendo todos esses argumentos. Sim, a gente sabe que barras muito amplas, uma barra como esta aqui, por exemplo, com 14% de queda numa semana, assim como esta, usualmente representam períodos de finalização do movimento, especialmente se eles vêm antecedidos de várias semanas consecutivas de baixa. Então, eu observo como extremamente provável uma movimentação de alta para as próximas semanas dentro da metalúrgica Gerdau, mas ao mesmo tempo eu não tenho um ponto adequado, seguro, de estar tomando posições aqui, já que o papel está numa tendência primária, secundária, terciária e quaternária de baixa. Tá? Nessa situação, é muito arriscado o sujeito tomar alguma posição aqui. Pergunta para o paciente Paulo sobre o BRFS3, vai até o gap de 60 ou fica em 63?
Existe um mito dentro da análise técnica e dentro do mercado que todos os gaps são fechados. Isso é um mito. Tá? Isso é uma das maiores bobagens que eu vejo na face da Terra. Tem muitos gaps que não são fechados, eles ficam abertos para o resto da vida. A Brasil Foods opera dentro desse canal de alta que os senhores estão vendo aqui. E dentro desse canal de alta, ela tem um outro canal menor ainda, um pouco mais estreito, que é esse canal aqui. Certo? Muito bem. Se nós estamos em cima dessa região, especificamente falando, observem esta longa sombra inferior desenhada aqui. Entendam, toda vez que nós localizamos uma sombra inferior importante, o que é uma sombra inferior importante? Uma sombra que seja maior que o corpo. Tá? Isso é uma sombra inferior importante, assim como aqui, certo? Assim como aqui, essa não é tão maior, essa não é maior que o corpo, mas sombras inferiores maiores que o corpo, como esta, são sombras que devem nos chamar a atenção, pois elas demonstram a entrada de pressão compradora. Gente forte comprando. Então, tem potente compra entrando nesta região, defendendo essa zona aqui de 62,85, não querendo que Brasil Foods caia abaixo disto. Isso, então, significa, especialmente porque bateu na média móvel de 20, uma oportunidade de entrada pelo método ponto contínuo. A ruptura de 66 com 98 poderia eventualmente me tomar uma posição com o meu stop abaixo de 63 com 0,7, utilizando aquele modelo que eu ensinei para vocês no método Stormer, e o alvo aqui seria 161 para cima, o alvo ficaria em 73 com 15, certo? Isto para a BRFS 3. É muitíssimo provável que esse papel continue sua movimentação altista ao longo do ano, tá? Já que dentro daquilo que se comenta na teoria de Down, uma tendência ela é válida até que ela seja revertida. E para ela ser revertida, há necessidade de um pivô de baixa. E isso a BRFS 3 não está nem perto de fazer no atual momento. Portanto, se nós tivéssemos que dizer qual é a tendência da BRFS 3, é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, critérios de excelência carolina. Tá? Isso aqui é um critério de excelência carolina. Então não tem nada do lado esquerdo do gráfico, média móvel de 20 subindo. Os olhos têm que fazer essa inclinação superior. Critério de excelência carolina. E nós temos então essa sombra inferior. Então esse é um dos primeiros papéis que se encaixa para uma possível operação na semana que vem. Já respondendo a pergunta do Apocalipse. Tá? Quais ativos a Carolina está pensando em tomar na semana que vem? Esse é um deles. Tá? Garcia Solitário brincando comigo que o Stormer estava escondendo a careca. Exatamente. Né? Vocês já sabem que eu sou bonito, você não precisa ficar me olhando tanto assim. Apareceu de Ferraz. Boa noite, Stormer. Pode comentar, Kepler. Poderia fazer considerações sobre como encarar a divergência altista no método profissional liberal? Claro. Vamos olhar Kepler. O método profissionais liberais utiliza o gráfico semanal e, ao mesmo tempo, utiliza o FR14 enquanto ferramenta, o método profissional liberal 2, né? Enquanto ferramenta para a tomada de decisão. Tá? Neste caso específico, a pergunta do Ferraz é sobre divergências altistas. Normalmente, dentro do método profissionais liberais, eu não costumo esperar a divergência altista, porque geralmente quando ela aparece já é muito tarde para eu tomar minha posição. Tá? Mas quando aparece, fica muito mais interessante e muito mais atraente o trade em si. Ok? Deu uma pequena travada no meu Profit aqui. Assim que der eu já coloco aqui o FR no 14. Só um minuto. Vamos lá, Profit. Me ajuda. Enquanto isso, travou total. Travou total. Agora deu. Ó, então tá. 14, ok. Sim. Então assim, ó, o que o Ferraz comenta? A gente tem um fundo no mesmo nível do fundo prévio, mais do que isso, no preço, né? Enquanto que no indicador a gente observa esta divergência altista, fundos mais altos.
Isso é um sinal potente de reversão da tendência. Ao mesmo tempo, a gente observa uma outra coisa que me chama a atenção, aquele fenômeno de longa sombra inferior significativa, maior que o tamanho do corpo do candle. Isso é uma tradução de que os compradores não aceitaram a perda da zona de suporte em 23,87. Eles disseram, não, daqui não deve passar, daqui não pode passar. E isso, então, imediatamente fez com que os compradores entrassem. Bom, tem que primeiro ver se esse papel se encontra dentro dos critérios do método profissional liberais. Então, teria que ver se ela tem lucro líquido crescente, se ela tem dívidas caindo ou estáveis, se ela tem patrimônio líquido subindo, se ela tem um bom PL. Essas coisas todas têm que ser observadas antes de se pensar em tomar esse papel. Mas, efetivamente falando, a sinalização aqui parece ser de duplo fundo, um duplo fundo com divergências altistas. O sinal, inclusive, de entrada já teria sido acionado na ruptura de 26,42. O stop é relativamente longo, porque o stop tem que ficar abaixo agora de R$21. Tá? Mas o alvo aqui, considerando isso como sendo um possível fundo duplo, seria imediatamente lá em R$47, o que daria uma movimentação de quase 60% de amplitude, se efetivamente falando nós estivermos observando esse desenho gráfico. Ok? É um trade atraente, no mínimo atraente, eu diria. Tá? Se nós colocarmos médias mais longas, aqui o próprio Cão está dizendo, esse candle com longo superior da Clayper está em cima da média móvel de 200, o que então oferece aqui uma belíssima oportunidade, ainda mais importante, mostrando que é um suporte muito forte. Vamos lá. Outras perguntas? Participante Leandro. Fala, Stormer, pode verificar a TIMP3? O papel tem espaço para subir ou deve corrigir um pouco mais? Itaúsa pode comentar o papel e falar um pouco da melhor maneira de operar segundo o seu ponto de vista? Primeiro vamos olhar a TIMP3. TIMP3. Observem, esse é um papel que tem um viés de longo prazo de alta. Certo? Então, ele se encostou em cima dessa zona de suporte, que é dada por duas linhas de tendência de alta e pelo topo anterior rompido. Isso tudo batendo em R$ 8,59. Vejam o IFR14 aqui, ó, no Profissionais Liberais, dando um excelente timing de entrada. Ok? Mas efetivamente falando, e respondendo já a pergunta do Leandro, nós estamos em cima de uma zona de resistência agora. Que é o quê? Esse fundo prévio, que foi perdido e que agora serve como resistência. Então nós estamos em cima de uma zona de resistência e fizemos um candle corretivo, que é um candle, um Dunningham de baixa nessa semana, o que imediatamente traduz a ideia de que se nós perdermos na semana que vem R$ 9,98, o cenário mais provável aqui seria então de continuação do movimento de recuo e uma nova perna de baixa, inclusive talvez podendo repetir toda a perna prévia de baixa, indo buscar o alvo em 9,31 e depois posteriormente até 6,88, sendo esse inclusive um possível sinal até de venda de position, de aluguel e venda do papel. Esse cenário, que seria um cenário bearish para a TIMP, seria completamente anulado apenas se nós conseguíssemos romper a máxima dessa semana que terminou, 10,80. Isso anula completamente o viés baixista e aí nós estaremos fazendo aqui um cenário simétrico de V com busca imediata dos 12,59. Eu não tenho no momento nenhuma posição dentro da TIMP3, mas eu poderia estar assumindo posições na semana que vem em dois pontos específicos. Se nós rompermos a máxima de 10,80, eu tenho uma tomada de posição na ponta compradora com stop abaixo de 9,98 e o alvo lá em 12,59. E se nós perdermos 9,98, eu tenho uma tomada de venda, tá? Porque o papel vou retomar a queda, com stop acima de 10,79 e o alvo sendo especificamente, no mínimo, fundo prévio, R$ 8,60 para a TIMP3.
Outra pergunta do Leandro foi sobre Itaúsa. A minha impressão é que ela vai corrigir um pouco mais, viu, Leandro? A TIMP. Itaúsa, tá? Itaúsa é um belo papel, um papel que tem uma longa tendência de alta também. Ele vem trabalhando, consolidando essa região. Só que ele está trabalhando dentro de um, podemos dizer que é um triângulo ascendente. Dá para dizer que é um triângulo ascendente. E dentro de um triângulo ascendente é difícil de operar. Tá? É difícil. Ou tu compra aqui perto da linha de tendência de alta para vender aqui no topo, ou tu espera romper o topo e fazer o pullback para poder estar comprando o papel. No cenário atual está muito complexo trabalhar a Itaúsa dentro dessa zona porque ela não está com uma tendência definidíssima. Ela tem o suporte subindo, tem as resistências estáveis lá em 9,75, 9,80, não está conseguindo ir muito além disso. Tá? Paciente Fábio, olá Stormer, a Carolina não compra o método de FR2, faca caindo, abraço, o olho dela não gosta de olhar para baixo? Na verdade assim, não... O método FR2, ele é um excelente método, ele está com resultados muito bons esse ano. Mas ele é um método que requer um pouco mais de nervos de aço e requer um pouco mais de conhecimento e análise técnica. Então eu ainda não ensinei ele para a Carolina. Eu ensinei para a Carolina o arroz com feijão mais básico e ela tem realmente feito coisas mais direcionais, seguidoras de tendência do que coisas mais de volatilidade. E FR2 é esse sistema de volatilidade, enquanto que o sistema dela é um sistema mais direcional. Paciente Ferraz. Picar 4 e PSSA3, ambas estão afastadas da média móvel de 21. Pode comentar essa diferença e qual oferece uma maior segurança para a entrada, considerando a enorme queda de Picar 4 e o pivô feito após o toque à média móvel de 9? Obrigado e boa noite. Então vamos olhar Picar 4, Ferraz, primeiro. Picar 4 vem numa violentíssima queda, como bem mencionado por você agora há pouco. Está se aproximando de um topo anterior rompido em R$ 71,20. Também um fundo que foi testado posteriormente. A gente pode observar que ela formou nessa região aqui um retângulo em topo. Esse retângulo em topo foi rompido para baixo. O alvo era amplitude para baixo. O alvo está em 69,07. Ele ainda não foi atingido. Retângulos em topo rompidos para baixo atingem o alvo em 100% das vezes, em 5 anos S&P 500, nos estudos feitos pelo Thomas Bulkowski. Então, o alvo é em 69,07, ainda não chegamos lá ainda. Tá? Mas, ao mesmo tempo, podemos ver essa amplitude inteira projetada para baixo, já teve seu alvo atingido. Então, assim, é bem provável, é bem possível que a Picar 4 forme um candle de reversão aqui na semana que vem. Pelo afastamento da média móvel de 20, pelo suporte dado pelo fundo prévio, pelas longas semanas de queda em que o papel já caiu 30% em 45 dias, pelo fato que nós estamos entrando no segundo semestre e o segundo semestre geralmente é favorável para o setor lojista. Todos esses aspectos realmente tendem a fazer com que o papel possa estar performando bem nas próximas semanas. Pelo fato de que o FR14 entrou em uma zona de compra, assim como entrou aqui, fez esse fundo, assim como entrou nesse ponto, em vários outros momentos, se nós formos recuar extremamente bem no passado, nós vamos ver que foram raríssimas as vezes em que Picar 4 bateu neste nível de FR. Foi aqui, nesse fundo, foi aqui, nesse fundo, foi aqui, nesse fundo, neste fundo, neste fundo, neste fundo, neste fundo, neste fundo e neste ponto atual. Então, existe a boa probabilidade pelo FR14 de que Picar 4 esteja próximo de um fundo? Sim, existe. Quais seriam as formas que eu poderia, então, estar assumindo uma posição aqui, Alexandre? Três. Primeiro, uma posição agressiva. O cara entra comprando agora. Entra comprando agora, nesse momento. O cara entraria comprando agora nesse momento. Jogaria um stop de 130% da amplitude desse candle para baixo. Então o stop ficaria abaixo de R$ 65. Tá? E essa é uma entrada agressiva,
pelo FR14 bastante sobrevendido e pelo afastamento da média móvel de 21. Outra possibilidade, espera a semana que vem, espera segunda-feira se formar, marca a máxima e mínima de segunda-feira, quando romper a máxima de segunda-feira para cima, executa a entrada na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, com o stop ficando na mínima dessa semana, e aí levando a operação. Essa entrada é uma entrada intermediária, e a entrada mais conservadora de todas aguardaria a ruptura da máxima dessa semana que terminou, para cima, então tomaria a posição naquele ponto específico, certo? Então essas seriam as 3 possíveis tomadas de posição que nós poderíamos estar fazendo nessa situação atual. Muito bem. A outra pergunta dele é sobre o PSSA3. PSSA3. PSSA3, tá? Já é uma situação inversa. O papel está rompendo o topo histórico em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tá? Não tenho como tomar posição agora, porque eu estou afastado da média móvel de 20 para cima, estou muito longe da zona de suporte. Se eu comprasse qualquer coisa agora, eu teria que botar o stop abaixo de 34,93, o que é um stop muito, muito longo. Tá? Então, o que eu preciso que o papel faça? Idealmente, mais uma semana de alta, depois umas 2, 3 semanas de pullback, e eu então vou comprar o próximo pullback de PSSA3. Não posso comprar agora, realmente. Participante Amanda. Boa noite, BBSE3, grata. Oi, Amanda, tudo bem? Vamos olhar aqui então a BBSE3, por solicitação sua. É um papel muito bom, tem uma longa tendência de alta, é um papel, eu diria, um dos papéis mais sólidos em termos de tendência no mercado no momento atual. Vejam que ele vem trabalhando dentro desse canal aqui. É um canal de alta muito bom, topos e fundos ascendentes. Veja que a média móvel de 20 está ascendente. Ele vem configurando, nas últimas semanas, Amanda, um padrão chamado Sanfone. Esse padrão é melhor visualizado no diário. Ó, um Sanfone. Dentro desse padrão, o movimento mais clássico seria que o papel viesse até aqui, e depois, quando chegasse aqui, rompesse para cima. Esse seria o comportamento mais esperado do ponto de vista estatístico para a BBSE3. Voltando para o semanal, essa semana ele encostou na média móvel de 20, configurando um ponto contínuo. Esse ponto contínuo, então, me permitiria uma entrada na ruptura da máxima dessa semana, aqui, 34,95. O stop dessa operação teria que ficar imediatamente abaixo de 33,41, esse é o stop. Tá? E o alvo da operação, 161% do risco para cima, o alvo em 37,39, o topo anterior de BBSE3. Então eu estou bastante atento aqui para esse papel, ele pode gerar uma bela oportunidade de entrada na semana que vem, e eu tenho que estar atento se ela acontecer para poder aproveitar esse timing. Muito bem. Participante desportivo, mestre, vale FR14 do diário não está na hora de comprar? Afinal, quando todos dizem que os preços do minério estão horríveis, chegaram a $20, o mercado não costuma fazer o contrário? Acho que a Vale está fazendo dever de casa, reduzindo os custos operacionais e tal. Vamos olhar aqui a Vale do Rio Doce Desportivo, que é um dos papéis muito importantes para o mercado. Tá? Muito importantes para o mercado como um todo. Quando a gente afasta bem o gráfico, a gente vê que a Vale está no mesmo nível do crash de 2008, cara. No mesmo nível do crash de 2008. Tá? O que mais chama a atenção, então, seria esse enorme retângulo que a gente está vendo aqui. Esse é um retângulo muito, muito, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, e é importante observar isso, nós não estamos nem perto de uma zona de suporte do FR14 aqui. Pelo FR14 seria espaço para continuar um recuo ainda maior. Então o FR14 não nos dá um sinal de entrada no momento. Esta barra enorme aqui, junto com esta barra enorme aqui,
são duas barras que demonstram a entrada de forças compradoras muito potentes, aqui e aqui. Estas forças compradoras, elas não são pouco dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Não é qualquer comprinha que faz uma barra desse tamanho. Tem que ser realmente uma quantidade de compradores muito fortes, com um volume financeiro absurdamente potente. Muito bem. Dito isso, e falando disso especificamente, então eles vão defender a região de R$14,40 como suporte e eles não querem ser estopados. Nós devemos esperar a entrada de compradores nesta região. Tá? Isso seria a atitude mais lógica do mercado. Certo? Essa é a atitude mais lógica do mercado. Muito bem. Observando isso e entendendo isso dessa maneira, quais seriam condutas possíveis que um position poderia assumir aqui? Primeira conduta. Poderia pensar em assumir uma entrada com stop abaixo dessa mínima, já que é um stop relativamente curto e o alvo seria no mínimo topo prévio. Então, um stop de 6% para um alvo de 21%. É uma relação risco-benefício interessante. Mas entrar assim, sem nenhum tipo de candle de reversão, é um tanto quanto arriscado. No gráfico diário, e aí complementando a observação do desportivo, no gráfico diário, nós vemos essa região de suporte, nós vemos o FR14 dando suporte, nós vemos a formação de um inside bar, hoje, e a ruptura então da máxima desse candlezinho para cima, 15,38, poderia ser um ponto de argumento para um position tomar sua posição? Sim, poderia. Tá? Com o stop lá embaixo, como já mencionado. Tá? E daí volta para o gráfico semanal e projeta o alvo lá no topo prévio. Ok? Pergunta do Leandro. Risos, pergunta cretino. O que você anda operando, Stormer? Comprando para médio prazo? Isso aqui, ó. VEG. 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 CL3. CL3. E PSSA3. É isso. Esses são os papéis. Top de linha. Só o que a gente tem que fazer é esperar eles recuarem para comprá-los. Só o que a gente tem que fazer é observar. Vamos lá. Como o Ibov consegue cair tão pouco, mesmo com vários ativos despencando? Petro, Vale, Siderúrgicas, bancos de lado. Obrigado. Bom, Fernando, os papéis mais importantes do mercado no momento realmente é o setor de bancos. Tá? Então, os bancos têm uma preponderância maior dentro de Ibovespa no atual cenário. E o que a gente está observando, e a pergunta dele é muito relevante, tá? Como é que o Ibovespa não caiu tanto, considerando que nós temos a Petro e a Vale literalmente despencando, uma situação muito ruim, isso se chama linha de avanço e declínio. Tá? Então vamos colocar aqui rapidamente para vocês verem. Mas eu vou fazer o seguinte, assim, ó, eu vou... Não, vamos direto aqui. A linha de avanço e declínio, então, mostra quantos papéis estão contribuindo para a alta do Ibovespa e quantos papéis estão contribuindo para a baixa do Ibovespa. Quando a gente olha, então, uma divergência entre determinados setores e o próprio Ibovespa, a gente consegue, então, verificar quais são os papéis que estão contribuindo para manter a alta, quais são os papéis que não estão contribuindo para manter a alta. Olha aqui, aqui é a laje do mercado, laje do Ibovespa. Tá? Observa, aqui a gente tem que estar procurando sempre o quê? Divergências. Tá? Então vamos ver se a gente consegue localizar aqui uma bem fácil. Aqui, ó. Fundos mais baixos no Ibovespa, fundos mais altos na LAD do índice elétrico. Então aqui já dá para ver um dos índices que está puxando o mercado para cima, o índice elétrico. Ok? Muito bem. Ao mesmo tempo, a gente vamos ver se a gente consegue localizar algum outro que esteja produzindo. Ó, o financeiro. Fundos mais altos no financeiro. Então, quem é que está segurando o mercado no momento? O setor elétrico e o setor financeiro. Esses são os dois setores que estão segurando o mercado.
Observem que aqui a gente tem outros setores como energia formando fundos mais altos, enquanto que o Ibovespa segue em fundos mais baixos. A gente também aqui tem, vamos ver se tem mais algum outro setor, papel e celulose puxando para cima também o Ibovespa. A laje do papel e celulose está muito mais forte que a laje do Ibovespa. E esses seriam os principais ativos que estariam segurando o mercado como um todo. Tá? Então a gente sempre pode utilizar a laje para nos dizer quais são os setores mais potentes no mercado no atual momento. Patrícia Fernando comentando, então, parabéns pela LS por não recomendar compra nesse ativo. Teve vários analistas recomendando compra. Vou recomendar eles um curso para vocês. Não sei de qual papel está comentando, Fernando. A gente pode depois até falar mais um pouquinho sobre isso. Em relação a YouTube, o paciente Roger pergunta: boa noite, Alexandre. Analise a YouTube, por gentileza, em termos de dividendos e bonificação. Gosta mais de Itaúsa? Eu gosto mais de Itaúsa. O lote TH é um pouquinho mais barato. Mas os dois papéis, obviamente, são interessantes. A gente vê o Itaú rompendo. A gente vê o Itaú dentro de uma linha de tendência de alta, que é esse canal aqui. Mas também dentro de uma congestão, né? Ela está que nem Itaúsa, né? Ela está dentro dessa zona de confusão aqui, com suportes subindo progressivamente, dentro de um pequeno aumento, pequeno e rápido aumento aqui assim, ó, cada vez mais altos os fundos, com a resistência no mesmo nível. Isso é um triângulo ascendente. Tá? Então, resistência de 38,94 e suporte subindo. A gente vê a média móvel de 20 caindo aqui, servindo como resistência, travou o papel nas últimas 3 semanas, entrou uma certa pressão de venda aqui, segurando o papel nessa faixa de 35,24, houve dificuldade de romper. Tá? Mas, ao mesmo tempo, isso que a gente está vendo aqui, essas 3 semanas aqui, formam um Mar Crisp. Esse Mar Crisp permite, então, uma bela tomada de posição no Itaú, se nós rompermos 35,30. Se romper 35,30, nós vamos ter feito um pivôzinho de alta. Esse pivô de alta no gráfico semanal empurra o papel literalmente de volta para onde? Para o topo aqui, para 38,17. E neste caso, então, a tomada de posição seria na ruptura de 35,30, o stop ficando imediatamente abaixo de 33,83 e o alvo ficando em 38,17. O Fernando estava falando sobre a Vale 5, beleza. O Vale 5 é ousada a operação, né? Eu prefiro trabalhar papéis que estejam em consolidada tendência de alta, como eu mencionei, PSSA3, Ciel3, VEG3. Trabalhar esses papéis é muito mais simples do que querer comprar um fundo, do que querer acertar um ponto nesse cenário. Eu acho muito ousado. Muito bem, pessoal. Nós vamos então finalizando o nosso bate-papo de position, melhor dizendo, o nosso chat de position, porque já são 7h40 da noite, 7h50 da noite. Espero que a gente consiga então estar nos falando na semana que vem e consiga então responder mais dúvidas e que vocês tenham um excelente final de semana. Aproveitem para estar com as suas famílias e com as pessoas que vocês amam. Haja vista que muitas vezes durante a semana a gente não tem tempo para dar a devida atenção para elas. E depois quando a gente vê já é tarde demais. Aproveitem suas famílias, aproveitem as pessoas que vocês gostam, que vocês querem estar junto. Tudo de bom. Abraço, paz, saúde e prosperidade para todos vocês. E vejo vocês na semana que vem. Até mais.